Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a continuação de um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás. Passaram-se 3 anos, estamos em 2021 e só agora eu me lembrei de que, poxa, eu tinha prometido uma outra versão daquele vídeo e acabei não fazendo. Mas é aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Ok, lá em 2017 eu fiz um vídeo que eu tinha assistido no canal do Livraria em Casa sobre capas de livros nacionais feitas aqui no Brasil que eram muito mais bonitas do que as originais feitas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países. E naquele vídeo eu tinha prometido fazer um vídeo oposto, onde eu mostrava para vocês capas de livros brasileiras que não tinham sido tão bem bolados assim como as capas originais. E eu tinha comentado sobre isso nos comentários, eu tinha prometido que eu ia fazer, acabou que passaram-se meses, passaram-se anos e eu não fiz vídeo nenhum. Se eu não me engano, o próprio Paulo Ratz acabou fazendo novas versões desses dois vídeos e eu me esqueci completamente dessa ideia, desse roteiro. Mas, como eu disse para vocês na introdução, antes tarde do que nunca, e eu tô aqui para trazer para vocês a minha segunda versão desse vídeo, onde eu vou compartilhar capas de livros nacionais que são diferentes das capas originais, que são exclusivas aqui para o Brasil, mas que não se saíram tão bem quanto as ideias originais das capas desses livros. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que continuem comigo até o final, e vamos lá! Bem, o primeiro caso a aparecer por aqui, ele é bem peculiar, porque, afinal, a capa brasileira, de fato, é a capa original dele, mas quando ele foi lançado lá fora, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele acabou ganhando uma capa infinitamente superior, muito mais atrativa, e eu tô falando de Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, lançado por aqui pela Editora Galera. Essa é uma capa que, de fato, eu não acho feia, mas é uma capa que não chama tanto atenção quanto poderia. Você só vai entender o conceito dessa capa depois que você terminar de ler o livro. E apesar de ele ter uns detalhes bem legais, como, por exemplo, o título do livro ser em alto relevo e ter um efeito como se fosse de giz mesmo, a capa americana ela acaba sendo muito mais atrativa, ela acaba trazendo os 3 protagonistas da história, ela tem cores muito mais interessantes com esses efeitos meio que neon, tanto que acabou que a capa americana ela foi trazida aqui para o Brasil e se tornou a nova capa de Você Ter a Vida Inteira. E, enfim, é um livro que eu amo e que com toda certeza eu acho que merecia ter uma capa mais deslumbrante na sua primeira versão, sabe? Eu fui ler esse livro por conta da sinopse, com toda certeza, porque a capa em si ela não me chamou tanta atenção, mas eles trouxeram a capa americana que, de fato, é muito mais bonita do que a capa original. Outra capa da Galera Record que não foi isso tudo foi a capa para o caderninho de desafios de Dash e Lily do David Lefton e da Rachel Cohn. A capa original ela é muito mais fofa, ela é muito mais adorável, mesmo que não transmita tudo que a história passe. É uma capa que com certeza chama mais atenção. E aqui pro Brasil, quando chegou, veio essa arte que, assim, desde a primeira vez que eu vi, eu sempre tive problemas com ela. Tanto que eu fiz uma nova versão para essa capa no nosso vídeo, né, de séries de refazendo capas. Vou tentar deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir, usando as cores que eles utilizaram para essa capa, mas fazendo uma outra ilustração. E, por conta da série, saiu uma nova capa de O Caderninho de Desafios da Dash Lily aqui no Brasil, que é infinitamente superior a essa capa que eles fizeram, que é muito mais bonita. E enfim, eu realmente não gosto dessa capa, eu não acho nada atrativa, eu acho que o livro merecia uma capa muito melhor do que essa que eles apresentaram. Já a capa que eu vou mostrar a seguir, eu entendo porque a Intrínseca quis mudar a arte original para uma arte, por assim dizer, exclusiva do país, porque eles queriam que o leitor que visse entendesse que aquele livro era de uma história escrita por essa autora, porque todas as capas da autora por aqui no Brasil são meio que padronizadas até então, e essa capa lá fora era muito diferente das outras capas da autora, só que o resultado não ficou tão legal assim quanto poderia. Enfim, eu tô falando de E Se Fosse a Gente, da Becky Albertalli e do Arno Silveira. Como eu disse pra vocês, eu entendo porque que eles queriam uma capa que fosse mais próxima às outras capas da autora que foram publicadas aqui no Brasil. Eu entendo a ideia, eles meio que trazem a ideia da ilustração original do livro lá fora. Só que o resultado não ficou tão legal assim, sem sombra de dúvidas. A fonte ficou meio estranha, a arte em si, enfim. É um livro que você reconhece e que você vai ler porque você pensa, é um livro da Becky Albertalli, mas
não é aquele livro que você fala, nossa, que capa bonita, sabe? Não é. A capa americana, a ilustração americana, de fato é aquela capa que chama a atenção. Já que estamos falando de Adam Silveira, vamos falar de outro livro do Adam Silveira aqui no Brasil, porque parece ter coisa, porque todos os livros que o Adam Silveira conseguiu lançar aqui no Brasil, nenhum tem uma capa exatamente bonita. Todos eles mudaram a arte, que era a arte original aqui para o Brasil, e nenhuma capa ficou exatamente, olha que coisa magnífica. Mas isso aqui é um exemplo que eu tenho aqui na estante e que a editora ela pegou o conceito da capa original, mas que ela não conseguiu executar muito bem. Eu tô falando de História é Tudo Que Me Deixou, lançado por aqui pela Rua Editorial. E assim, ela é uma capa semelhante à capa original, como vocês podem ver, com esse conceito de dualidade de cima e embaixo, só que eu acho que a versão brasileira acabou ficando muito poluída. Eu entendo o conceito de mostrar um lado passado, um lado mais leve, ele com balão, e no presente, né, o personagem está se afogando devido à tristeza que está corroendo ele, mas assim, a gente vê a capa original, né, a ideia original de dia e noite, e a gente vê a execução muito mais simples e muito mais efetiva, e você percebe que a capa nacional é muito mais poluída, sabe? E não precisava ter essa poluição visual toda. O título mesmo, as fontes são diferentes, sabe? Não tem uma unidade. Parece que foram juntando várias ideias numa ideia só e ficou assim. Eu acho que daria para fazer essa capa muito mais simples do que ela de fato é. Assim, sem sombra de dúvidas. Outra capa que eu acho que, assim, teve um conceito legal, mas pecou na execução. E, assim, é até engraçado porque ela tem elementos muito bonitos, mas acabou que no final não ficou tão boa quanto é a capa original. Foi a capa de O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black, lançado por aqui pela editora Verus. Eu amo a ilustração dessa capa. É uma ilustração muito bonita, muito colorida, e que eu acho que ela acaba sendo apagada por conta da fonte escolhida. Eu acho que eles escolheram a fonte errada pro título, pro nome da autora, e que não casa, que não combina com a ilustração em si, com a arte em si que nós temos aqui no livro. É até engraçado porque você consegue ver a conexão que existe com a capa original, que é uma manipulação de imagem, e que também temos o título em destaque, e você percebe aonde eles encontraram esse conceito, como eles tentaram executar. O artista ilustrador fez um trabalho muito bonito, muito legal, mas que acabou falhando por conta do título, da fonte que eles utilizaram no título e que não ornou com essa capa, sabe? Infelizmente essa é a verdade. Outra capa que eu acho que a fonte escolhida foi o que acabou deixando ela inferior à arte original foi a capa de Namorado de Aluguel da Case West, lançado por aqui pela editora Verus. Eu já comentei outras vezes sobre essa capa aqui, sobre os problemas que eu tenho com relação à diagramação dela, porque assim, com relação à foto, eu acho a foto dessa capa bonita. Não teria problema nenhum deles terem trocado a foto da capa original por essa foto. Mas a questão é, a fonte que eles escolheram para colocar o título e a forma como tudo é posicionado, porque o título é um pouquinho mais para cima e aqui fica sozinho o nome da autora e nós temos esse bubble no meio da imagem. Isso me incomoda pra caramba. E sem falar que, assim, eu não gosto dessa fonte, e essa fonte acaba se tornando a fonte oficial dos livros da autora aqui no Brasil. Todos os outros livros que saíram da autora tiveram essa fonte no título, só que ajudou a diagramação. A diagramação já foi melhor executada. E aqui não, sabe? Eu não gosto do título estar justamente aqui no guarda-chuva. Eu acho que dava para trazer para cá, dava para colocar essa tag mais para cima, sabe? E mais centralizada e puxar o nome da autora mais para baixo. Eu consigo ver com esses mesmos elementos a capa mais bonita, sabe? Acabou saindo dessa maneira. E eu não gosto como é que ficou aqui de fato. Na reta final desse nosso vídeo nós temos essa capa que, assim, eu não tenho como defender de forma alguma, ainda mais se compararmos com a capa original. Eu tô falando de Tweetando o Amor, da Teresa Medeiros, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse livro é um flopinho, eu sei que pouca gente leu, mas é um dos meus livros favoritos aqui da estante. E eu acho ele extremamente fofo, extremamente adorável. Boa parte da história ele é narrado como se fosse tweets mesmo. Por isso, né, o título Tweetando o Amor. Só que assim, os personagens desse livro, eles têm por volta de 35, 40 anos, por aí. Então, quando você olha para a capa dele original, você percebe isso, você entende isso. Quando a gente olha para a capa brasileira, a capa vem de um livro muito mais juvenil do que de fato ele é.
mesmo para um livro juvenil, eu teria achado essa capa feia. Eu entendo o conceito de usarem os passarinhos azuis por conta do logo do Twitter e tal, e dos tons, mas assim... Por último, nós temos a capa desse livro, que na verdade é o primeiro de uma série, e eu tenho a versão original, não a versão brasileira. E assim, eu não gosto muito da arte brasileira, eu acho muito conceitual para mim. Eu acho que tinha outras formas de executar a ideia que eles tiveram, enfim. Eu tô falando de A Maldição da Pedra, da Cornélia Funke. Vocês podem ver, né, tem uma diferença gritante entre a capa original, a primeira capa dele, e a capa que foi trazida aqui para o Brasil, que foi a capa que a editora seguinte fez aqui para o Brasil, né, que como eu disse para vocês, ela tem muito conceito. Poderia ter tido uma outra execução para passar a mesma ideia. Aqui, por exemplo, nós temos, né, a ideia do conto de fadas através da moldura, né, da moldura cheia de flores e cheio de borboletas e tal. Tem essa ideia de conto de fadas, tem essa coisa meio sinistra, né, que nós temos o personagem do livro se transformando em pedra já na capa dele. E a brasileira, como eu disse pra vocês, assim, ela tem muito conceito, ela é uma ilustração muito conceitual, sabe, e sinceramente não chamaria a minha atenção se eu conhecesse o livro por essa capa brasileira. Eu acho que não é uma capa certa para o público que a história quer alcançar. Muito bem, pessoal, essas são algumas das capas que são aqui do Brasil e, sinceramente, eu acho que não fizeram o requisito, né, de serem tão bonitas quanto as capas originais, infelizmente. Mas eu pretendo fazer uma parte 2 daquele nosso outro vídeo com as capas brasileiras, que são, de fato, muito mais bonitas do que as originais. Podem ficar tranquilos que eu não vou levar 3 anos para fazer a parte 2. Esse ano mesmo vai sair, eu prometo. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe o algoritmo do YouTube e saber que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative esse sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada ali por isso. Enfim, quais são as capas aí que vocês têm na estante de vocês, que vocês acham que não são tão bonitas quanto as capas originais? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi remelhado para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.